Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Vida Após a Vida, uma conversa espírita. E só faltou aqui a música do plantão da Globo, do jornal, né? Notícia aqui de última hora. A gente está fracionando os vídeos que a gente já gravou de acordo com os estudos da noite, do dia, etc., para não ficar maçante, para não ficar cansativo para vocês. Então, aquele vídeo que tinha uma hora e meia de estudos, a gente consegue fracionar aí de acordo com os estudos que tinham dentro dele em vídeos de meia hora, 20 minutos, facilitando aí para que todos possam ouvir ou assistir a forma como você acha mais eficiente. Então, essa introduçãozinha aqui é só para comunicar a vocês disso e sem mais delongas, vamos já para a próxima parte do nosso material de estudo. Fiquem com Deus. Então, nesse segundo tema do nosso roteiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Allan Kardec. Ele não nasceu Allan Kardec, ele nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele não nasceu com 50 anos. Com 50 anos foi quando ele começou a estudar a doutrina espírita. Então, você aí que ainda está na casa dos 40, que está na casa dos 20, como a gente aqui, né? Então, você ainda está com vantagem em relação a Allan Kardec. Você ainda tem aí 20, 25, 30 anos de frente ao que ele teve para estudar isso, tá? Então, obviamente, ele nasce nesse contexto da Europa que a gente já comentou. Ele nasce numa família de magistrados, uma família de professores e de doutores da lei e numa família católica, em 3 de outubro de 1804. Uma família nobre, podemos dizer assim, uma família da nobreza da França daquele tempo. Pais muito também tradicionalistas que o enviaram para a Suíça para os seus primeiros anos de estudo. Ele foi para o Instituto Pestalozzi de Johann Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi, aqui na língua tupiniquim, e ele vai para Yverdon, ou Iverdon, gente, aí, né, falem como quiserem, contanto que saibam para onde que ele foi. E é um instituto, uma escola muito interessante, que tinha o reconhecimento aí de personalidades como Goethe, como o rei da Prússia Guilherme III, como a futura imperatriz da Áustria, o imperador da Áustria, o rei da Espanha, Carlos IV. Eram pessoas que iam até a Suíça conhecer esse instituto e muito aplaudiam as iniciativas desse instituto. Tá? Então, já se mostra aí o início da formação desse que seria o futuro codificador do espiritismo, né? Então, ele teve nesse instituto tanto sucesso que, quando o Pestalozzi precisava viajar para inaugurar uma nova escola, ou para fazer uma palestra, ou para fazer um estudo, ele assumia as funções diretivas do Instituto, né? Então, ele assumia a reitoria do Instituto e tomava as decisões, fazia as apresentações do que era preciso ser feito lá, né? Logo na infância dele, ele já tutelava ali os seus colegas mais novos que tinham qualquer dificuldade de ensino. Finalizado esse período de estudo dele, ele pôde retornar para a França e se dedicar a esse lado acadêmico, esse lado professoral, esse lado do magistério dele, traduzindo obras do inglês, do alemão e produzindo os seus primeiros livros didáticos também. Aí a gente pode deixar depois uma lista, mas curso prático e teórico de aritmética. Nossa, são vários livros que ele produziu e que foram utilizados institucionalmente por diversas universidades francesas e que serviram como uma pequena reforma educacional do sistema francês
porque naquela época, de novo, vamos voltar, em 1850, quem que estudava em 1850? Quem tinha muito dinheiro para mandar o filho para um instituto, quem tinha contato no clero, na igreja, que conseguia mandar o filho para ter um padre, tutor, que por ser letrado esse padre passaria o conhecimento adiante, ou quem tinha condição de fazer o que a gente debate hoje de homeschooling, né? Quem está aí na pandemia tendo que ensinar os filhos, isso era super comum. Então, as famílias tinham que ler sobre os métodos de ensino, sobre a didática, para até poder ensinar isso para os seus filhos. Então, é nesse contexto que se inicia a reforma educacional com a tradução. Então, obras como a gente já falou, o curso completo teórico e prático de aritmética, plano para a melhoria da educação pública, gramática francesa clássica, qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. E você, quem escutou o título desse livro aqui e já leu alguma pergunta do Livro dos Espíritos, viu que não mudou nada, né? O Allan Kardec já tinha essa forma de pensar, essa forma de trabalhar. Vejam bem o título do livro. Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Não parece com aquelas perguntas lá, qual é o meio mais eficaz e prático que tem o homem para se melhorar? Assim, já tem uma ideia, né? E ele, em Paris, ele tenta a fundação do Instituto Rivail em Paris para a educação dos seus alunos ali, num momento que a gente tem que fazer um parêntese aqui para destacar que nesse ambiente acadêmico ele conhece uma professora, Amélie Gabrielle Boudet, que ela é um pouco mais velha que ele, e ele se casa com ela e ela vem a ser assim fundamental tanto no processo profissional dele como professor, como educador, como no processo de codificação que ele faz da obra espírita. Então, esse instituto que ele cria em Paris para dar continuidade ao método Pestalozzi, ele fale, né, porque ele era o professor, ele não era o administrador dessa obra. Então, ele tem um sócio que entra com dinheiro, e esse sócio, na administração do negócio, toma algumas decisões não tão boas e quebra o empreendimento. Faz a liquidação dessa empresa, divide o que sobrou para cada um, o que sobrou ele coloca na mão de o que a gente chamaria aqui hoje de uma asset management, né? Um fundo de investimento, alguém que vai aplicar ali, pôr na bolsa de valores e tudo mais. E como, né, o Allan Kardec é o codificador, os espíritos estavam todos ali olhando por ele para que desse tudo certo e cuidando dele com bastante carinho, essa asset quebra também e ele perde todo o dinheiro dele. Então é uma pessoa que já tinha, nessa altura do campeonato, quebrado 2 vezes, falido 2 vezes, e não desistiu, né? Ele continuou indo e tal, a um ponto que ele dava aulas gratuitas para os alunos, as crianças ali da região dele, nas disciplinas de aritmética, de química, de física, de astronomia, disciplinas que ele dominava. Quem quer ter a full picture aqui do que era o Allan Kardec, vai no livro Obras Póstumas, que foi um livro que foi escrito depois que ele desencarnou, com alguns diários dele, algumas anotações dele, algumas obras que embasaram o restante da codificação, e lá vai ter, no início dele, uma biografia que os amigos escreveram sobre ele, que vão pôr todos os títulos que ele teve, as graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a palestra, o curso, a aula, não sei, vai ter tudo. Tá falando. Mas esses são os fatos que assim, a gente destaca. E aí, entre aspas, quebrado, o Allan Kardec, com esse monte de livro publicado, ganhava ali um royalty do livro, mas não tinha Kindle, não tinha PDF, não tinha publicação em massa, né? Cada livro que era editado e tal, ele levava para a universidade, ele ganhava uma beiradinha no livro. Não dá para falar que o cara sobrevivia, né? Vivia bem pra caramba vendendo livro. Não é esse o foco. E aí, ele começa a fazer o serviço de contabilidade
de algumas famílias para ganhar um troco aí e sobreviver, né? E uma dessas famílias era proprietária de um teatro, e nesse teatro ele começa a ter algum contato com aquele fenômeno que foi explicado um pouquinho mais cedo, das mesas girantes. E até saiu recentemente um filme sobre o Allan Kardec, que é claro que é muito hollywoodiano, é um filme assim, ele é baseado em fatos reais, você não tem que pegar tudo aquilo como aconteceu e tal, não é um documentário, né? É um filme, então ele é baseado em fatos reais. Mas aí você vê ali que ele começa a fazer essa contabilidade e ter acesso a essa movimentação cultural da França na época, onde ele via as magnetizações e ele podia examinar, de fato, aquelas mesas e ver se tinha alguma roldana, alguma corda, alguma manipulação no ambiente. E por ser professor e ter esse conhecimento científico, que também é outra característica da época, é o seguinte: hoje a gente vive numa época de especialização, né? As pessoas são o ortopedista de mão e de mão esquerda. Ele é um sujeito extremamente especializado naquilo. Antigamente a coisa era mais generalista. As pessoas conheciam um pouquinho de cada tema, até porque se conhecia pouquinho de cada tema também, né? O conhecimento não era tão aprofundado e tão específico como ele é hoje, que exige essa especialização. A gente não está criticando nada aqui, não. Então, ele conhecia muito de muita coisa e ele não se assustava com o magnetismo, porque ele sabe, se passar o dedo em cima da pilha e colocar o dedo perto da moeda, a energia ali o magnetismo ali vai causar uma atração nessa moeda e vai movimentar essa moeda, que, enfim, tantos outros experimentos que a gente pode fazer aí para conhecer e visualizar o magnetismo. Ele conhecia disso, então ele sabia que era possível se magnetizar um objeto e depois causar atração desse objeto através do magnetismo. Então isso não chamava a atenção dele. Ele queria algo um pouco mais elaborado para ele focar a atenção dele, e não era isso que ele estava procurando. Tanto é que logo no início dessa movimentação das mesas girantes, um magnetizador, um amigo dele, o senhor Fortier, disse para ele sobre isso e perguntou se ele já conhecia, e ele falou: olha, isso não me causa espanto, não. O fluido magnético é uma espécie de eletricidade e pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer com que esses corpos se movam. Ou seja, é possível afetar a matéria. Então o senhor Fortier pôs a maleta debaixo do braço e seguiu, né, velho? Esse cara aqui é um pouco mais difícil que os demais. E seguiu, mas não desistiu. Num novo encontro com Allan Kardec, esse mesmo senhor Fortier disse para ele: olha, não só as mesas se movem através da magnetização, mas elas também falam. Perguntadas, interrogadas, elas respondem. Aí o Allan Kardec já, como diz o André Luiz, né, franziu o sobrolho, né? O Emmanuel franziu o sobrolho e falou: ai, isso aqui já é outra coisa, isso aqui já é mais interessante. Mas mesmo assim, o Allan Kardec diz: só acreditarei quando o vir. E quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para nos fazer dormir em pé. Ou seja, ele não é aquele religioso fanático que vê o negócio, abraça e fala: é isso, vamos embora. Muito pelo contrário. Até o fenômeno espírita, dentro da missão espírita dele, dentro da orientação dos espíritos,
ele olha e fala assim, não, isso aí só acredito vendo quando me provar A, B, C, D. Era lógico o raciocínio dele, era lógica a forma dele de pensar. E aí, já no começo dos anos 1855, esses diálogos com o Fortier foi em 1854. No ano seguinte, um outro amigo de mais de 25 anos, o senhor Carlotti, se encontra com o Hippolyte Léon Denis Rivail. Me desculpem, eu não tinha falado o nome dele ainda. Ele não nasce Allan Kardec, ele nasce senhor Hippolyte Léon Denis Rivail, e até esse momento da história aqui, então, é senhor Hippolyte. Allan Kardec não existia ainda não. Senhor Hippolyte Léon Denis Rivail, professor e acadêmico, ex-aluno de Pestalozzi, etc., se encontra com o senhor Carlotti, que fala com muito entusiasmo, com muita paixão, alguém que acredita já nas novas ideias, alguém ali que já está convencido. Mais um pouquinho, lá para os idos de maio de 55, o senhor Hippolyte, vai à casa da senhora Roger, em companhia do Fortier, o magnetizador. Lá encontra com algumas pessoas que eu não sei nem pronunciar o nome, senhor Patier, senhorita Planemasson, eu não sei falar, que falam daquele fenômeno no mesmo sentido do senhor Carlotti, mas com um tom um pouco diferente, porque essas pessoas tinham outro perfil, outra personalidade. O Patier era muito instruído, era frio, era calmo, tinha um caráter mais científico, uma linguagem pausada, diferente dessa aqui corrida que eu estou falando agora, isento de qualquer entusiasmo, e isso fala mais para a personalidade do Hippolyte Léon Denis Rivail. Isso toca o Hippolyte. Ele não estava afim de entusiasmo, de fenomenologia, não, ele estava afim da ciência. Ele estava afim do pragmatismo, ele estava afim do positivismo. E aí, quando alguém toca nesses pontos, isso chama a atenção dele, e é aí que ele presencia o fenômeno das mesas pela primeira vez, em condições que não deixaram para ele nenhuma dúvida. Assistiu a alguns ensaios de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cestinha, o que aqui já é a evolução da evolução da evolução. Porque depois que as mesas batem, que eles transformam uma batida em sim, uma batida em não, 2 batidas em letra A, 3 batidas em letra B, 4 batidas em letra C, a própria mesa numa comunicação sugere pegar uma cestinha, colocar nela um giz e pôr sobre a ardósia que os espíritos movimentariam a cestinha. Até aí, mesmo fenômeno, mesma coisa, mesmo, né, das irmãs Fox. Existia o médium que doava o seu fluido e os espíritos que se utilizavam desse fluido para impactar e movimentar a matéria. E ele assistiu o que ele chamou de ensaio imperfeito de escrita mediúnica na ardósia com o auxílio da cestinha. As ideias dele ainda não tinham se formado, ele ainda não tinha um conceito do que é aquilo, mas reunião após reunião ele pôde observar esses fatos se repetindo, né? Não só na casa do senhor Potier com a senhora Planemasson, mas também na família Baudin, ou Baldin, enfim, e em outras casas de outras famílias e de outros médios. Ele era sempre convidado a assistir às sessões que se realizavam e interagir com os espíritos que ali se comunicavam. E ele, com esse aspecto dele, com esse perfil dele, nunca veio a perguntar quanto dinheiro tinha no bolso dele, se ele ia casar, se ele não ia casar, o que aconteceu. Não. A pergunta dele era sobre a natureza desse sujeito que estava falando. O que tinha levado ele a estar do lado de lá e a gente do lado de cá? Por que ele estava falando daquele jeito e não de outro jeito? Quem que ele tinha sido enquanto ele estava por aqui? E depois que o cara falava, eu fui fulano, ciclano, beltrano, ele ia atrás dos jornais para ver o obituário. Aí pegava o obituário, ia na casa de um outro médium, chamava aquele espírito e falava assim, como é que ele morreu? Um outro médium que nem sabia o que tinha acontecido na casa do médium anterior, vinha lá tudo que estava no obituário. Aí franzia o sobrolho novamente. Fala, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. E assim, reunião após reunião. Ele, antes de ir para a reunião, colocava um estojinho assim, com os lápis dele,
todos apontadinhos já, todos os lápis apontadinhos, aí punha no bolso, para que quando o lápis quebrava a ponta, ele não ter que apontar o daí, jogava o lápis para trás, pegava o outro lápis apontadinho e continuava escrevendo as impressões que ele tinha dos fatos, né? Então, se preparava para aquilo, pensava nas perguntas que ia fazer e mantinha as mesmas perguntas para médiums que não se conheciam. E até aí não é legal, mas legal é que ele recebia as mesmas respostas de todos esses médiuns diferentes. Claro que não eram os médiuns que estavam respondendo, eram os espíritos que respondiam através dos médiuns. Antes de continuar aqui, porque preciso tomar uma água, perguntar aí pro Gabriel e pro Lucas se eles querem comentar alguma questão aí pra gente. Eu acho que você explicou muito bem aí, deu a história completa, né? Quase uma biografia a lá Gustavo do Kardec aí pra gente. Acho que com certeza vai acrescentar para todo mundo, né? Às vezes a gente esquece, né, de estudar um pouco sobre quem foi fulano, quem foi ciclano. E é importante, né, a gente saber quem foi, porque foi escolhido a dedo, né? Então, assim, acredito que com certeza a história dele é um fator importante para a gente conseguir compreender o porquê e o como aconteceu isso tudo que a gente está estudando por aqui. Né? É isso aí. Então, assim, até antes da gente passar por um pro próximo tópico, eu vou compartilhar a nossa tela aqui mais uma vez, porque tem alguns pontos sobre o Instituto Pestalozzi e o método Pestalozzi, que é aquilo que a gente fala assim, aquilo forma caráter. E aquilo auxiliou a formação do caráter de Allan Kardec para construir tudo que ele construiu. Então, alguns princípios pedagógicos. A intuição é o fundamento da instrução. A linguagem deve estar ligada à intuição. A época de ensinar não é a de julgar e criticar. Em cada matéria, o ensino deve e daí continuar gradualmente de acordo com o desenvolvimento da criança. Isto é, por séries psicologicamente encadeadas. Não estou lendo aqui na ordem, não, só coisas que são mais interessantes. O ensino deve seguir a via do desenvolvimento e jamais a da exposição dogmática. Isso se aplica até porque a gente está se propondo a fazer aqui hoje. A gente não quer pôr regra, falar o que deve ser feito, não. A gente explica como aconteceu. Você tira suas conclusões. Por quê? Porque a individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. E a sua individualidade, a sua personalidade, a sua forma de receber a coisa. O principal fim do ensino não é sobrecarregar a criança, mas desenvolver e intensificar as forças de sua inteligência. A instrução deve constituir o escopo superior da educação. O objetivo da educação, então, não pode ser o Enem, né? O objetivo dela tem que ser instruir o sujeito. E aí, na primeira obra que o Kardec escreve, ele relaciona 6 itens ou princípios mais adequados para esse ensino. E aí vão eles. No seu curso da aritmética, curso de aritmética, eu sou metido à besta. Cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que a cercam, que é cultivar a curiosidade e o espírito científico. Cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. Porque se ele pega lá um livro de matemática, e o livro de matemática já tem... O Pitágoras precisou parar a vida dele, supondo que existiu um Pitágoras, né? Precisou parar a vida dele, colocar o triângulo lá e ficar olhando para aquele triângulo até identificar que a soma dos quadrados do cateto é igual a hipotenusa, né? E aí a gente entrega isso pronto para a criança. Ela não sofre para criar aquele conhecimento, ela não sofre para gastar o fosfato dela, ela só recebe aquilo pronto. Então, estamos até fugindo um pouco aqui do ponto, mas mostra como que ele pensava a vida dele, como ele criava a sistematização, o raciocínio dele, e isso foi depois replicado na codificação do espiritismo. É muito simples a gente falar que os espíritos entregaram tudo, que é obra dos espíritos e tudo mais,
Mas se não houvesse a obra do Allan Kardec do lado de cá, de pensar cientificamente, de propor positivamente, pragmaticamente, talvez a gente teria aqui hoje uma árvore não com tantos frutos ou com frutos não tão doces.